Será que Salomão foi salvo ou não? Isso é uma grande polêmica entre alguns estudiosos. Acredita-se que Salomão foi salvo e outros dizem que não. Mas vamos ler aqui e vamos ver se realmente ele foi salvo ou não. Lembrando que são hipóteses, mas tem muitas possibilidades de Salomão ter sido salvo ou não. Porém, é nítido que talvez sim. Bom, vamos ler aqui e vamos ler aqui. Nós sabemos que Salomão foi um rei de Israel e cometeu erros. Ele é filho de Davi. Ele buscou o desejo sexual. Há muitas riquezas, muito apego à riqueza, quer dizer. Tanto que levou até ele à idolatria. Salomão fez aliança com nações pagãs, como Tiro. Está em 1 Reis 9, capítulo 9, versículo 10 a 24. Egito, 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, 10 a 28. E ao 29. E outros povos. Ele também teve muitas esposas e concubinas estrangeiras para selar essa aliança. Em 1 Reis 11, versículo 1 a 8. E foi adquirindo cada vez mais riqueza, adquirindo mais riquezas e glórias. 1 Reis, capítulo 10, versículo 14 e 19. Veja também 1 Timóteo 6, versículo 9. Aqui, temos aqui em Deuteronômio 17, no capítulo 17, versículo 14 e o versículo 20. Lemos os preceitos de Deus aos reis, proibindo de firmar alianças com o estrangeiro, de adquirir cavalos no Egito, multiplicar esposas e acumular cada vez mais ouro. E quando entrarem na terra do Senhor, seu Deus, que lhe tivera tomando passe nela e tiver que ser estabelecido a vocês, disseram: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenha o cuidado de nomear o rei que o Senhor, seu Deus, escolheu. Ele deve viver entre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por este caminho. Continuando lendo aqui. O Senhor... e ele disse: não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer desviar o seu coração, também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandar fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trairá sempre essa cópia consigo e terá que levá-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras que estão descritas na lei, desta lei, e todos estes escritos fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, a não ser que se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Está em Deuteronômio 17, versículo 14 ao 20. Bom, Salomão foi rei de Israel e ele deveria ter sido sendo um rei obediente a essas ordens, mas sinceramente não foi. Assim surge a dúvida: será que Salomão foi salvo? Algumas pessoas afirmam que ele não foi salvo porque ele não está listado na lei dos heróis da fé. Está em Hebreus 11, mas esse argumento se mostra fraco demais, pois Hebreus 11 não pretende ser uma lista completa de todas as pessoas que foram salvas. Muitos nomes não foram listados nela. O fato de Deus não ter registrado os grandes pecados de Salomão em seus últimos anos, vê 2 Crônicas 9, versículo 30 ao 31,
pode ser também, talvez, porque ele se arrependeu e alcançou misericórdia. Se assim aconteceu, os seus pecados foram levados e tirados, portanto, não foram registrados. Essa seria uma indicação de que Salomão tem acertado as coisas, tem acertado coisas com Deus antes de morrer. Além disso, há evidência de que Salomão seja o autor do livro de Eclesiastes, pois neste livro o autor se identifica como filho de Davi e rei de Jerusalém. Eclesiastes 1, versículo 1. Ademais, nesse livro ele era sábio. Eclesiastes 1, versículo, capítulo 1, versículo 3. E ao 2, versículo 9. E Salomão tinha fama de sábio. 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 ao 31. Ele diz que buscou sentido e vida em muitas coisas, inclusive na sabedoria e na construção e relacionamento amorosos com muitas mulheres, mas não encontrou no fim da sua vida e se arrependeu de seus pecados. No fim da sua vida, se arrependeu de seus pecados e voltou para o Senhor de tudo que se tem ouvido. O fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo sobre ao juízo toda a obra e até tudo que esteja descoberto, que seja bom e que seja mal. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3 ao 14. Então, se Salomão se arrependeu e voltou para o Senhor, certamente o Senhor o perdoou e ele foi salvo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Pera aí, gente. Bom, gente, então tá aí, né, a resposta e você pode acreditar, né? Se Salomão se arrependeu, então ele foi salvo, beleza? Então é uma questão que eu creio que Salomão realmente foi salvo, embora muitos creem que ele fazia, que ele era bruxo, mas não tem nenhuma evidência. Ele não pode, tem uma hipótese, mas não acho, mas não tem em nenhum momento a Bíblia afirma que ele era bruxo, apenas afirma que ele adorou, que ele se rompeu com a idolatria e com muitas mulheres, mas a ponto de fazer aliança com nações pagãs, mas não sendo bruxo, né? Tem uma diferença. Tem que pegar o contexto. Então não sabemos. Enfim, então tá aí. Se Salomão se arrependeu, então ele foi salvo. Com certeza ele foi salvo, já que se ele arrependeu antes de morrer, então ele foi salvo. Porque quem se arrepende e confessa os pecados será salvo. Claro, e tenta evitar novamente, porque esses pecados prejudicam muito. Aliás, a prostituição. É isso, fique com Deus e até mais. Tchau.